Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência, mas de seguida fique com o convidado de Catarina Falcão. Convidado. Os resultados finais das eleições de 24 de agosto em Angola já são conhecidos e dão a vitória ao MPLA com 51,17% dos votos, conseguindo eleger 124 deputados. Estes resultados são contestados pela UNITA, que anunciou que vai entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados. Para o politólogo Carlos Pacatolo, cabe agora à UNITA mostrar que os resultados das eleições não são credíveis, segundo relatou em entrevista à RFI. Este académico constata que há uma mudança geracional em Angola que pode explicar o fraco apoio ao MPLA e as maiores reivindicações da população em relação a melhores condições de vida e transparência democrática. A partir do momento em que estão anunciados os resultados definitivos pela Comissão Nacional Eleitoral, o ônus da prova recai para a UNITA, que tem que, com evidências, mostrar que esses resultados anunciados não são credíveis. Esses resultados apresentados não correspondem à verdade factual das exatas sínteses. Se a UNITA conseguir fazer isso, como foi anunciado pelo seu presidente, e que vão recorrer, estão em tempo de apresentar as exatas sínteses que têm outro tipo de dados, aí sim poderemos, com factos, dizer que estes resultados não são credíveis. Mas na ausência desses contrafactos, me parece que é um exercício só especulativo. Por que as atas são diferentes? Por que há umas atas que dão certos resultados e outras atas, estas atas de síntese, que dão outros resultados? Como é que isto se pode explicar? Bom, nós não temos até este momento essa discrepância, porque não temos acesso às atas. Não é uma prática que a Comissão Nacional Eleitoral anuncia os resultados ao nível, por exemplo, dos municípios, das comunas, das assembleias de voto e expõe as atas. Não existe essa prática. Não existindo essa prática, o contrafacto é sempre um exercício mais exigente. Mas há uma expectativa grande de que desta vez a UNITA conseguiu ter acesso às mesmas atas e que está em condições de, usando essas mesmas atas, sínteses, apresentar um resultado decorrente da contabilização dos votos que estão expressos nessas exatas sínteses. Se a UNITA conseguir fazer isto pela primeira vez e expor ao público, ao escrutínio também do público essas atas, pela primeira vez estaremos em condições de confrontar os dados anunciados pela CNE e aquilo que as atas dizem, avançando assim então para aquilo que se deseja bastante, que é a transparência nos resultados que se anunciam. E que tipo de recursos é que a UNITA tem neste momento? Vai avançar para os tribunais? O que é que podemos esperar deste processo? A primeira fase avançou para as comissões provinciais eleitorais, sobretudo naquelas províncias em que os resultados anunciados pela CNE e os das atas sínteses não são correspondentes. A informação que temos é que a UNITA já fez isso. O segundo nível, já que saíram os resultados definitivos, é mesmo recorrer à própria Comissão Nacional Eleitoral. E o terceiro nível de recurso é o Tribunal Constitucional nas vestes de Tribunal Eleitoral. Mas, como disse, há uma expectativa grande, ao nível da opinião pública, que desta vez a UNITA está em condições de provar, com as atas sínteses que tem na sua posse, que não houve uma contagem feita pela CNE que obedeceu aquilo que está nas atas sínteses. Se isso se confirmar, acho que é um grande salto qualitativo no caminho da produção da transparência. Porque só a transparência e a percepção da transparência ajuda a celebrar confortavelmente a vitória para quem ganhou e ajuda a aceitar confortavelmente a derrota para quem não ganhou. A opinião pública angolana está mais exigente? Sem dúvida, sem dúvida. Houve aqui uma mudança muito grande, não é? Da parte daquilo que é a expectativa social. Não nos vamos esquecer que os últimos 2, 3 anos foram marcados grandemente por contestações sociais na rua,
por segmentos profissionais que nunca o tinham feito, é ver que os médicos saíram várias vezes à rua para protestar, é ver que os oficiais de justiça, os ligados à administração da justiça, saíram à rua também várias vezes a protestar, mas nesses movimentos nota-se um traço comum, né? São fundamentalmente profissionais jovens, né? E assim, visto de longe, parece que estamos num processo de mudança geracional e é que uma geração nova, essa que nasceu mais ou menos a partir de 1987 para cá, que não está muito ligada com a guerra, começa a chegar à idade da razão em 2002, quando nós temos a paz. Parece que essa geração quer coisa diferente daquilo que criam os seus pais. É uma geração com mais instrução, uma geração que vive maioritariamente no espaço urbano, no espaço periurbano. É uma geração que exige mais participação, é uma geração que exige mais democracia, mais liberdade. Então, não cai muito na narrativa da guerra, na narrativa da gesta heroica da independência, quer outras coisas, quer outros valores. E essa geração vai se mobilizando. Parece que à medida que aumenta a sua presença no efetivo eleitoral, há um decréscimo em termos de voto no MPLA. E dessa vez, então, a coisa teve um peso maior a olhar para aquilo que é o resultado de Luanda, o resultado de Cabinda, o resultado do Zaire. Havia muitos receios que os resultados não fossem bem aceites e que houvesse instabilidade e que houvesse alguma violência nas ruas. Por enquanto vemos as pessoas calmas. Pensa que, mesmo havendo este recurso da UNITA, as pessoas vão manter-se calmas exatamente pelo que acabou de dizer? Os protestos que existem são protestos democráticos que se enquadram dentro de uma democracia normal? É pouco certo tentar fazer futurologia. Eu prefiro esperar que a UNITA aprove, de facto, com as atas sínteses, que a Comissão Nacional Eleitoral não contou bem os resultados. Se isso acontecer e o recurso tiver provimento, me parece que as reações serão bastante mais comedidas, como está a acontecer até hoje. Por outro lado, se a UNITA conseguir provar e a Comissão Nacional julgar improcedente e o Tribunal Constitucional também julgar improcedente o recurso da UNITA, existe sim a possibilidade de a UNITA se ver ultrapassada por esse movimento da cidadania, por esse movimento de descontentamento mais social. Repara que ontem mesmo, depois de anunciado o resultado definitivo, não se conheceram aquelas celebrações efusivas de gentes que nunca mais acabam a rua para celebrar a vitória do partido que ganhou as eleições, que foi declarado vencedor das eleições. Podemos ver esta questão a arrastar-se no tempo? Não há condições para que se arraste, porque formalmente, depois do anúncio dos resultados definitivos, nós temos 15 dias para a tomada de posse. Um eventual recurso que entre hoje ou amanhã tem efeito, se recepcionado, e, se julgado procedente, tem efeito suspensivo nos prazos. Mas não é ab aeternum, não é? Porque também a Comissão Nacional Eleitoral já nos habituou nesses períodos, trabalha 25 horas por dia, deixa-se dizer. Mesmo o próprio Tribunal Constitucional também está preparado para trabalhar 25 horas por dia. Então, até a próxima semana, me parece que todos os recursos que entrarem terão respostas definitivas e depois os prazos voltam a contar para que em meados de setembro, então, o Governo e o Parlamento tomem posse e o país siga ao seu rumo. Ouvimos Carlos Pacatolo, politólogo e diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget, de Benguela, que assegura que, se o processo de contestação da UNITA se passar de forma transparente, as reações em Angola aos resultados serão comedidas.